Evangelho de Marcos, capítulo 13, traz uma palavra profética a respeito do sermão profético, a destruição do templo. Diz assim, Marcos 13:1: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar das guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós precisamos muito, assim como os discípulos precisavam e queriam saber: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Por que vai acontecer? Que fatos são esses? Os discípulos queriam entender aquilo que Jesus acabara de lhes falar. Por isso, Pai, nós também precisamos entender o Teu querer para as nossas vidas. E nessa manhã te pedimos, Pai, que pelo mesmo Espírito que conferiste esta palavra para que Marcos a escrevesse, seja o mesmo, Pai, que vai nesta manhã nos ajudar não só a entender a própria palavra, mas a aplicá-la também em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Diante dos últimos acontecimentos que têm tomado conta da mídia e que têm tomado conta das rodas de conversa entre os nossos familiares, amigos, pessoas que trabalham conosco, que estudam nas escolas e nas faculdades, torna-se necessário que nós nos voltemos para a palavra de Deus, não só para entender aquilo que a gente já entende, aquilo que a gente já sabe, mas para ressaltar algumas situações que têm se tornado assim muito perigosas na vida do povo de Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre as igrejas e os cristãos verdadeiros que prevalecerão em meio a esses dias difíceis. Escatologicamente falando, profeticamente falando, nós sabemos que quando Jesus falou essas palavras, ele estava falando sobre duas coisas. Ele estava falando sobre o templo em Jerusalém, que seria anos mais tarde destruído. Ele também, quando falou a respeito de si mesmo, quando ele falou: eu vou destruir esse templo em 3 dias e reconstruí-lo.
né? Ou seja, esse templo estava falando da vida dele que seria doada na cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia. Mas há uma terceira face do que Jesus estava falando, que transcende ao seu próprio corpo, transcende ao templo físico em Israel, que ele estava falando sobre os rumos da igreja, os acontecimentos que se dariam dali por diante com todos os seres humanos na terra, com os países, com as nações organizadas. Não apenas o templo físico, não apenas o corpo de Jesus físico, que seria pendurado na cruz, mas o corpo de Jesus como igreja, a igreja que prevalece hoje, a igreja que está enfrentando dificuldades hoje, essa igreja que ao longo da história, né, vem sendo perseguida e atacada de muitas maneiras, de diversas formas. No início a igreja foi aprisionada, torturada, a igreja foi jogada para as feras, foi decapitada, foi crucificada, porque muitos morreram assim como Jesus morreu na cruz, e muitos cristãos foram dizimados aos milhares, não só na perseguição pelos judeus e pelo governo romano, mas também ao longo da história. Se você for estudar a história, você vai entender que houveram fases da história em que a igreja foi assim perseguida e dizimada de maneira implacável, né? Quando os turcos invadiram a Armênia, né? Os cristãos armênios foram trucidados aos milhares, muitos mortos assim por paredão de fuzilamento. A igreja perseguida como está hoje em alguns países na Europa, na África, né, onde predomina os muçulmanos e estão perseguindo e matando os cristãos. Isso acontece e tem acontecido ao longo da história. Mas também houve um período em que o diabo associou a igreja a governos corruptos, quando Roma decidiu que a religião oficial de Roma seria o cristianismo. A igreja viveu uma fase de ataques muito difícil, porque agora a igreja e Estado era uma coisa só, e tudo aquilo de ruim que o Estado fazia era imputado à igreja como colaboradora daquelas situações. Reis começaram a manipular a igreja para os seus intentos cada vez mais pernósticos e malignos. A igreja foi empurrada para a clandestinidade e para as cavernas. Em alguns países onde algum tempo atrás reinava a cortina de ferro, ou seja, o regime comunista, socialista. E com isso a igreja foi passando por momentos de crise, momentos de muita pressão, muita gente que perdeu a vida simplesmente por dizer que era cristão, né? Houve um período também em que o próprio clero escondeu a palavra de Deus do povo. Jeitosamente os religiosos que deveriam anunciar e proclamar o evangelho esconderam a palavra de Deus para que o povo não soubesse nem dos seus deveres e nem dos seus direitos diante do Senhor. Mas os últimos ataques que a igreja tem sofrido são ataques tremendamente destrutivos. E eu vou dizer isso porque a palavra de Deus hoje ela está sendo perseguida de uma maneira completamente diferente, porque a presença do falso profeta, a presença do joio no meio do trigo, a presença de homens e mulheres que estão à frente do povo de Deus e que têm dado um péssimo testemunho, tem se tornado agora uma nova modalidade de ataque aos filhos de Deus, à igreja constituída. Porque você tem parentes, você tem amigos, você tem pessoas do seu relacionamento diário que não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus. E quando eles veem esses líderes ditos evangélicos fazendo o que estão fazendo, eles não conseguem desassociar, eles não conseguem fazer diferença entre uma igreja séria e uma igreja que está vivendo o que está acontecendo hoje na mídia.
eles têm todos como evangélicos, eles têm todos como farinha do mesmo saco. Eu sei que você já se viu algumas vezes tentando explicar para um vizinho, para um amigo, para um parente, que diz: olha, querido, você está vendo aí? Isso é uma coisa dessa igreja aí, né? Desse líder aí, dessa pessoa aí, mas isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo, isso não tem nada a ver com a igreja local a qual eu pertenço, que não está alinhada com esse tipo de pensamento nem de conduta. Mas às vezes você fala isso e percebe que na mente do ímpio ele não consegue entender. Para ele é tudo farinha do mesmo saco. Os primeiros cristãos, eles foram levados aos tribunais e se tornaram mártires. Se você abrir aí em Marcos, que acabamos de ler, no versículo de número 9, Marcos 13, 9, Jesus está dizendo: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho, né? No versículo 11 diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, cristãos no passado eram levados perante tribunais porque eles eram acusados de pregar o evangelho e de viver o evangelho que estavam pregando. Eles eram acusados de falar a verdade, acusados de viver os ensinamentos do Senhor Jesus. Era diferente dos nossos dias. A igreja era odiada por causa do nome de Jesus e porque obedecia a palavra de Deus. Versículo 13 do texto que a gente leu: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a igreja começou a ser perseguida porque amava a Deus, porque obedecia a palavra de Deus, porque pregava um evangelho e vivia esse evangelho que estava pregando. Quando isso acontecia, queridos, apesar da perseguição, apesar de um morticínio de cristãos, a igreja se fortalecia cada vez mais, porque a igreja estava vivendo a palavra, a igreja estava na essência da palavra, a igreja estava dando testemunho da palavra. Mas hoje é diferente. O que estamos assistindo nos últimos dias é algo completamente diferente. Líderes cristãos estão servindo de escândalo diante de uma sociedade pervertida e corrupta, na qual a palavra de Deus diz que eles deveriam resplandecer como luzeiros. Mas Jesus alertou que isso iria acontecer. Aí mesmo, no texto que a gente leu, Jesus diz no versículo 5: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Há muitos hoje se falando, cristãos, líderes evangélicos, orando, fazendo orações de curas e milagres. Alguns irmãos ficam confusos com isso, né? Agora mesmo, antes de o culto começar, um dos nossos diáconos em conversa estava dizendo: mas eu já não estou nem mais acreditando naquelas curas que eles mostram na televisão. Será que elas verdadeiramente acontecem? Eu não vou dizer que são todas, mas vou dizer que muitas delas realmente acontecem, porque ali está em jogo a palavra de Deus e a fé daquelas pessoas que se aproximam desses lugares. E quando o nome de Jesus é proclamado, e a fé naquele que recebe o nome de Jesus na sua vida, o milagre acontece. Mas o próprio Senhor Jesus disse: em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos.
farão prodígios, mas quando chegar o grande dia, vou dizer para eles: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não curamos, não libertamos. Não conheço vocês, vocês não fazem parte da minha igreja. O apóstolo Pedro nos alertou de uma forma muito clara a esse respeito. Quando a gente lê a epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, vai lá no finalzinho da sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Agora Pedro está falando do Antigo Testamento, né? Que existiam muitos falsos profetas que profetizavam coisas que Deus não falou. Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso, tá? Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente quer dizer propositadamente, eles sabem o que estão fazendo, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão. Aí está dizendo, por que essas igrejas às vezes ficam lotadas, né, querido? Porque tem o poder da mídia. E diz aqui: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, por causa desse tipo de líder, o caminho da verdade, o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja de Cristo vai ser infamada, vai ser mal falada. Você, como cristão, às vezes se sente envergonhado de estar perante seus parentes e amigos com tudo isso que está acontecendo. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eu acho que Pedro não poderia ser mais claro, mais abrangente, mais preciso nas suas palavras. Ele está falando aqui de gente que trabalha no evangelho para ganhar dinheiro. Ele está falando sobre manipulação do povo de Deus. Ele está falando aqui sobre práticas libertinas. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras que não são verdadeiras, palavras fictícias. Eu acho que nenhum cristão hoje, que é verdadeiramente cristão, pode ficar apavorado ou desestimulado ou desanimado pelas coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, queridos, nós devemos nos alegrar à medida que a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo aquilo que Deus falou está se cumprindo. E Jesus também nos alertou sobre os escândalos e disse que seriam inevitáveis. Não há, mas bispo, não tem como evitar, não tem como evitar, os escândalos são inevitáveis. Mateus 18. Será que precisava estar acontecendo o que está acontecendo? Sim, teria que acontecer. Mateus 18, 6. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, olha que coisa tremenda, queridos. Qualquer membro comum da igreja, simples, pessoas humildes, que creem em mim, disse Jesus, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quem faz esse tipo de coisa e com isso manipula e agride a fé de pessoas sinceras, a quem Jesus está chamando de pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus está falando bem claro, ele está dizendo: cuidado, vai acontecer, mas se mantenham fora desses escândalos, não participem desses escândalos. Cuidado para que vocês não sejam atingidos pelo mesmo mal. E nos deu também um alerta para que tomássemos atitudes até drásticas, atitudes severas, atitudes, contundentes. O crente, quando se trata de não dar mau testemunho, querido, tem que ser contundente. Não pode ser assim. Se você fizer uma atitude meia boca contra determinadas coisas que podem causar escândalo, você não vai resolver o problema. Para não causar escândalo, o que Jesus diz que nós devemos fazer? Versículo 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Por que Jesus está usando palavras tão duras? Meu Deus, radical, né? Cortar um pé, uma mão, um olho. Parece algo assim terrível. Por que Jesus fala algo tão... Porque o escândalo, queridos, é algo terrível. Porque o escândalo, ele faz com que vidas eternas sejam ceifadas. Há hoje uma legião incontável de cristãos afastados do Evangelho, e de muitos ímpios que não querem se aproximar do Evangelho, por causa dos escândalos que estão acontecendo. Mas Jesus disse: eu vos estou alertando, que vocês não sejam alvo desses escândalos, que vocês não sejam causadores de escândalos, e que vocês perseverem até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Eu chego à conclusão, queridos, que os homens que estão fazendo o que estão fazendo, além de terem eles, como diz a Bíblia, uma mente cauterizada, eles já não percebem nem mais o que estão fazendo. Se você conversar com um líder desse a respeito do que ele está fazendo, ele não tem mais condição, ele já surtou espiritualmente, não tem mais o temor de Deus. Eu chego à conclusão que esses homens não acreditam em Deus. Não dá para acreditar em Deus, o cara que faz um negócio desse. Pastores acusados de fazer leva e traz para bandido, pastores acusados de violência sexual contra mulheres membros da igreja, pastores acusados de comprarem bens que não são baratos, que custam milhões, e colocarem esses bens em seu nome, bens que pertencem à casa do Senhor. O que está acontecendo? Alguém diria: Deus perdeu o controle. Não, querido, Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que Deus falou está se cumprindo detalhadamente. Quando eu olho essas coisas, eu só enxergo uma coisa: Deus falou e está acontecendo. Agora Jesus está dando uma palavra aqui: cuidado, tende cuidado. Eu estou alertando vocês. Várias vezes Paulo falou, várias vezes Pedro falou, várias vezes Jesus falou. Eu estou alertando vocês, isso vai acontecer e é inevitável. Mas em meio a um cenário tenebroso, né, de destruição dos valores morais, éticos, familiares e principalmente espirituais, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para uma coisa que está acontecendo e que a mídia não vê.
O ímpio não vê, e muitos crentes não estão vendo isso. Eu quero chamar a sua atenção, que no meio desse cenário, tem uma igreja que marcha triunfantemente, que no meio desse cenário, tem 7.000, como Deus falou para Elias, cujos joelhos não se dobraram perante Baal. O próprio Elias não enxergava esses 7.000. O próprio Elias disse: olha, Senhor, só restou eu. Mataram todos os profetas à espada, só fiquei eu. Estou me sentindo só, estou me sentindo desamparado, estou me sentindo triste, estou me sentindo amargurado de ver tudo isso que está acontecendo, e estou pedindo para morrer. Foi o que Elias pediu, para morrer. E Deus teve que lembrar ele: Elias, tem 7.000, Elias, 7.000, Elias, que se mantêm na minha presença, que são servos verdadeiros de Deus, que não estão se alinhando com esse tipo de coisa. Há uma igreja triunfante no meio dessa história, uma igreja feita de homens fracos e falhos como Pedro, mas que ouviu de Jesus a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Abra comigo em Mateus 16. Você está em 18? Volta algumas páginas aí. Mateus 16, versículo 18. Quando Jesus diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem era Pedro, queridos? Um homem infalível? Um homem sem pecados? Não, queridos. Esse Pedro a quem Jesus referiu essas palavras, algum tempo depois, porque isso foi antes de Pedro negar a Jesus, estaria negando que conhecia Jesus. Mas não havia no coração de Pedro uma coisa que os juristas chamam de dolo. Não havia dolo, não havia perversidade, malignidade. O que existia era o coração de um homem assustado, com medo de morrer, mas que continuava sendo fiel ao Senhor. Por isso, Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu olho para a vida de Pedro com medo, às vezes até um tanto afoito, falando palavras que não deveria falar, inconveniente, às vezes, até algumas vezes Pedro foi inconveniente, eu percebo que Jesus não está pedindo de nós uma perfeição que seja de nunca pecar, de nunca falhar, de ser o perfeitinho, o maravilhoso. Não, Deus não está pedindo isso de nós. Mas Deus está pedindo que não haja dolo. Deus está pedindo que nós não estejamos nos alinhando ao que está acontecendo no mundo hoje. Quando um cristão trabalha dentro de uma empresa e rouba a empresa, assim como faz o ímpio. Deus está pedindo que os maridos cristãos não traiam as suas esposas. Deus está pedindo que as esposas cristãs não usem como exemplo de vida as mulheres que não têm Jesus no coração e que estão vivendo uma vida dissoluta em todo tipo de área da sua vida. Aí eu percebo, queridos, que por todo lugar onde a gente vai, existem igrejas locais que estão prevalecendo diante de uma realidade de apostasia que parece se alastrar de forma epidêmica. A apostasia hoje, queridos, ela é epidêmica. O que é apostasia? Pessoas que estão abandonando a fé por obedecerem a ensinos de demônios, e porque também estão escandalizados quando a palavra de Deus diz que tudo isso iria acontecer. Mas em todos os lugares onde eu vou, os lugares onde o evangelho morreu alguns anos atrás, na Europa, nos Estados Unidos, eu percebo uma coisa que isso me chama a atenção.
Você passa numa cidade, você vê igrejas que fecharam, viraram teatros, casas de show, casas de espetáculo. Igrejas que fecharam e se tornaram prédios comerciais, residenciais até. Mas mesmo no meio dessa destruição, dessa frieza espiritual, nós encontramos lá nesses lugares igrejas locais que estão florescendo, crescendo e sendo uma bênção para aquela sociedade. Quando eu viajo e vou fazer o congresso uma vez por ano na Willow, eu glorifico muito a Deus quando eu entro naquela igreja, de ver que aquela igreja está implantada no coração dos Estados Unidos, num estado, entendeu? Tremendamente próspero, né? Numa cidade próspera, que é Chicago. Mas, no entanto, apesar das igrejas lá, muitas delas terem fechado, a igreja da Willow hoje é uma referência nos Estados Unidos de igreja séria, de igreja compromissada com a palavra de Deus, com a verdade. Homens poderosos nos Estados Unidos, governantes, se curvam à realidade de que aquela igreja não é uma igreja que produz escândalos, mas é uma igreja que produz vida. E o mesmo acontece em vários países do mundo, queridos. É só você ver. Ou seja, ainda continuam a existir aqueles cujos joelhos não se dobram perante os ídolos, aqueles que não participam dos escândalos. E eu quero dizer a você que cada igreja local pode ser esta igreja. Cada igreja local pode ser essa igreja que glorifica a Deus, que vive na presença de Deus, que tem um alvo com Deus. Não fica você pensando que está tudo assim, está tudo desse jeito. Não está, não. Elias pensou que estava tudo perdido. Elias pensou que não tinha mais jeito. Elias pensou, olha, já acabou, não tem mais nada, ficou só eu. E Deus disse, não, meu filho, não é só você não, é impressão sua. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que Jesus falou. Se você vem se sentindo triste, desanimado, às vezes tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável, né? Eu só quero dizer a você, diga para os seus parentes, para os seus amigos, que isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Está escrito na palavra que iria acontecer, e que se eles quiserem conhecer uma igreja que não está participando disso, que venham para a Nova Vida do Colubandê, para a sua igreja. Se você está achando que eu estou falando mentira, então venha conhecer a comunidade dos crentes ali na Nova Vida do Colubandê, porque ali você vai encontrar um outro tipo de realidade, e não essa que você está vendo na televisão, e não essa que você está vendo proclamar nos meios de comunicação. Queridos, eu tenho uma notícia para dar. Se você acha que essa situação vai melhorar, eu vou dizer, vai piorar, porque nós estamos caminhando para a grande tribulação. Aqui, quando nós lemos o texto no início de Marcos 13, esse texto fala sobre o princípio das dores, mas ainda não será o fim. Mas nós estamos agora caminhando para a grande tribulação, agora que a coisa vai esquentar mesmo. Eu chego a dizer que para ser cristão no Brasil, você ainda vai ter que pagar um alto preço. Você vai ter que, muitas vezes, ouvir coisas que você não quer ouvir, ser confundido com gente que você não quer ser confundido. Há muitas situações, queridos, que envolvem a vida de um cristão, e que às vezes ele é confundido com gente que não é cristã, mas se diz cristã. Há muitos convites que eu recebo para ir a determinados lugares que o Espírito Santo fala comigo claramente: não se envolva com isso, fica fora disso, não senta nessa mesa, não come dessa comida. Um desses líderes que estão sendo acusados aí de roubo apresentou nessa semana um programa na televisão mostrando um estádio cheio e muitos políticos presentes, representantes, né, do estado, representantes da cidade, representantes do Brasil, deputados federais,
estaduais, presentes àquela cerimônia e dizendo: esse é um grande homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, quem dá testemunho dele não são políticos corruptos, mas é o próprio Deus. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da justiça, como disse a palavra de Deus em Timóteo, são pessoas que o testemunho deles não é dado por pessoas que têm outros interesses, mas é dado por pessoas da sua própria família, da sua própria casa, porque é lá que você tem que brilhar. Eu já falei muitas vezes isso, torno a repetir. Eu desconfio muito de líderes cristãos cuja família não quer ficar perto dele, cuja família não quer frequentar a igreja que ele lidera, porque se pode esconder muito de muita gente, mas da própria família às vezes é difícil esconder. E eu tenho observado que pastores que agem dessa forma fraudulenta, você olha para dentro da igreja e você não vê ali a família desse pastor. Não porque eles não sejam convertidos, que muitas vezes acontece do pastor não ter ninguém convertido na família, mas eu fico apavorado que vejo que são crentes e frequentam igrejas bem perto daquela igreja, mas não querem frequentar a igreja do seu parente. Será por quê? Faça-se essa pergunta. Eu tenho visto, queridos, que essa última investida do diabo é para tirar da presença de Deus a nossa vida. Desse povo que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro e que procede de todas as tribos, povos, línguas e nações. É por isso que eu digo, independente de denominação, eu acredito muito na força da igreja local, que tem uma liderança séria, e isso está acontecendo em todas as denominações. Não podemos dizer, porque é a denominação A, B, C, não, isso não tem nada a ver com denominação, isso tem a ver com igrejas que estão florescendo onde Deus as plantou. Quando você lê a carta que Deus mandou para as igrejas no Apocalipse, você vai ver que eram igrejas com uma vida saudável com Deus e outras com problemas muito sérios. E naqueles dias não existia nem denominação, queridos, porque não é a denominação que resolve o problema de ninguém. O que faz a diferença é uma igreja local que está pregando e vivendo a palavra que prega. Essa é a diferença. Independente se é da Assembleia Batista, Congregacional, Metodista, Wesleyana, ou independente, queridos. Eu tenho visto católicos darem muito mais testemunho de crente do que alguns crentes que eu conheço. Porque graças a Deus, o nosso Deus, Ele não vê denominações, Ele enxerga um povo, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Deus, quando Ele olha para a sua igreja, Ele vê um povo. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todas as denominações. É o que está escrito aí? Os que procedem da nova vida, é o que está escrito aí? Os que procedem da Assembleia de Deus? Não, queridos. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
palavra está dizendo que esse povo vai reinar sobre essa terra. Esse povo não vai participar desse lixo que está acontecendo aí. Esse povo reina sobre a terra independente das circunstâncias, porque não estão olhando para homens, mas para Deus e para o Cordeiro que os resgatou. Você pode e deve reinar com Cristo, independente dessa sujeira toda que está acontecendo aí, e dizer para os seus parentes e amigos: olha, tudo isso que você está vendo aí é cumprimento da palavra de Deus. Agora, minha vida, eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Agora bota a tua barba de molho, porque você está falando mal e não tem comunhão com Deus. Não vai resolver o teu problema quando você chegar na eternidade e dizer assim: Deus, eu não fui um cristão porque eu vi muitos cristãos causando escândalos. E Deus vai dizer: você não viu a minha igreja? Você não viu os que estavam reinando comigo? Hoje devia ter visto, porque a minha palavra fala sobre tudo isso. Este povo é o povo que constantemente adora o Senhor, usando vestiduras brancas, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 9 também. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Virando a página. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. Grande multidão, queridos, que maravilha, não é pouca gente não. Grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, mais uma vez, tá, querido? De novo aí, ó, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, são esses que vêm do aperto, são esses que vêm dos escândalos, são esses que vêm dos tempos difíceis, de uma igreja que vai ser pisada pelos ímpios, como diz a palavra do Senhor. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você sabe o que significa isso? Vai proteger. O próprio Deus vai proteger essa igreja, vai proteger esse povo que tem vestiduras brancas e que adoram ao Senhor ao redor do seu trono. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, eu fico muito confortável quando eu leio essas palavras, triste por ver homens de Deus sendo alvo de escândalos, triste, mas ao mesmo tempo confortado pela palavra que diz que os escândalos são inevitáveis e que Deus está separando para si uma igreja que é de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso eu digo aos irmãos, eu valorizo muito a igreja local, porque a igreja denominacional, queridos, numa mesma denominação tem igrejas que estão glorificando a Deus e tem igrejas que estão envergonhando o nome do Evangelho. E a Nova Vida não é diferente não, queridos.
É com tristeza que eu digo isso a você, e alguns irmãos já constataram da pior maneira possível. Se mudaram da nossa igreja aqui, do bairro, da cidade, foram para longe, né? E lá tinha uma igreja de Nova Vida, chegaram lá, visitaram e viram uma outra igreja. E viram uma Nova Vida meio estranha, meio esquisita, uma Nova Vida que não bate com essa palavra de Deus. E de lá me mandaram um telefonema ou um e-mail e disseram: olha, pastor, nós estamos aqui visitando várias igrejas, porque a Nova Vida que tem aqui é muito esquisita, estranha, é diferente da igreja do Culubandê. E aí visitaram lá uma outra denominação e disseram: olha, achamos aqui uma batista que você não queira imaginar, parece a Nova Vida do Culubandê. Achamos aqui uma assembleia, achamos aqui uma metodista, achamos, enfim, outra denominação, achamos aqui uma comunidade. Você sabe por que essa pessoa acha essa igreja? Porque ele pertence a essa igreja dos verdadeiros adoradores. E ele procura e encontra os verdadeiros adoradores onde quer que ele esteja. Querido, seja maduro. Quando você estiver assistindo esses programas de televisão, peça a Deus discernimento. Tem crente mandando recurso para esses lugares onde ele não sabe, nem conhece quem está aplicando esses recursos, nem aonde são aplicados. Eu vou te aconselhar, se você não conhece a fonte, se você não sabe verdadeiramente onde está o que você está enviando, deixe esse recurso na sua igreja local. É mais sábio, mais prudente, porque aqui você vê o resultado, onde está o recurso. Os irmãos não sabem como eu fiquei incomodado nesses 8 meses de negociação com esse terreno, quando o dinheiro já estava no banco todo lá esperando para o pagamento. Irmãos, eu fiquei incomodado. Eu sei que os irmãos me conhecem, eu sei que os antigos sabem da nossa seriedade, mas eu fico pensando nos novos membros da igreja que não nos conhecem, que não conhecem a nossa história e que ficam vendo essas coisas na televisão. O que o bispo fez com aquele dinheiro? Aqueles 150 mil que levantamos para a compra do terreno, que até agora o terreno não foi pago. E você não imagina a alegria, queridos, que quando eu cheguei aqui e peguei a escritura e disse: ó, está aqui, está pago. Porque isso eu aprendi, queridos, com o nosso saudoso bispo Roberto. Ele não era perfeito, ele tinha defeitos, mas certamente na lista dos seus defeitos não estava a desonestidade. E ele dizia para os pastores, e eu tive a oportunidade várias vezes de estar em presbitério com ele lá em Botafogo, e ele dizia: meu filho, se você levantou um recurso na igreja para comprar alguma coisa, dá o teu jeito e compra essa coisa e bota lá. Ah, mas não levantou o dinheiro todo, pega a metade, dá de sinal e parcela o resto. Mas o que não pode assumir o dinheiro, seja ele todo ou a metade, e a coisa não aparecer. Eu faço questão, queridos, porque o nome do Senhor está em jogo, o nome do Evangelho está em jogo, o meu nome também está em jogo. Mas quando eu falo do meu nome, eu não estou preocupado só comigo, não, estou preocupado com o que pessoas vão pensar do Evangelho por causa do meu nome. Eu fico apavorado de ver quantos pastores estão dando cheque sem fundo na praça, queridos, que quando a gente vai comprar em algum lugar onde as pessoas ainda não nos conhecem como igreja, e a gente chega, apresenta um cheque de igreja para pagar, o comerciante do outro lado fala assim: ó, aqui não aceitamos cheque de igreja não. Eu nem discuto, queridos, eu nem discuto com ele. Eu sei que ele tem suas razões. Teve uma vez que eu tentei falar alguma coisa, ele puxou uma gavetinha debaixo da caixa registradora, assim, só que aqui é só de igreja, devolvido. A única coisa que eu digo para ele é: tem igreja e igreja.
E você vai descobrir no relacionamento conosco que você está lidando com uma igreja séria. E daqui a alguns dias você não vai aceitar o nosso cheque, não. Você vai aceitar a minha assinatura num papel de pão. E com o tempo, queridos, no relacionamento, é assim que hoje os nossos fornecedores nos tratam. Eu pego no telefone e digo assim: libera aí. E eles liberam. Porque nunca nenhuma conta foi paga fora do prazo e nem com acréscimo de juros. Não é brincadeira não, queridos. Tem hora que a gente tem que puxar o freio aqui na igreja. Tem hora que eu tenho que chegar e dar ordem: não compra nada, se comprar vai ter problema comigo, porque o cheque não pode voltar. O nome do Senhor não pode ser envergonhado. E eu peço a você que você na sua vida pessoal você faça o mesmo. E que se houver um revés na sua vida, que às vezes pode acontecer, um momento difícil, você procura as pessoas e se abra com elas e fale a verdade. Porque é triste quando você vê um crente comprando uma mercadoria que ele já sabe de antemão que não vai pagar. Ele já sabe que vai chegar o dia, ele vai tentar dar uma barrigada naquele cheque, ligar para a pessoa e dizer: segura aí, porque se tentar aterrissar não tem campo de pouso, vai se esborrachar. É o famoso cheque voador. Ele fica voando e não tem campo de pouso para ele pousar, até acabar o combustível e cair. Mas há uma igreja. A Bíblia nos mostra que tem um povo que veste-se de vestiduras brancas e que estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite, e que estão com as suas vidas realmente diante do altar de Deus. Este povo é o mesmo povo que, em face da morte, não ama mais a sua vida do que ao Senhor. Apocalipse 12, versículo 11. O problema é quem nós amamos, né? Tem gente que ama mais a sua própria vida, ama mais o seu carro bonito, ama mais a sua posição social. Apocalipse capítulo 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha como é que vence essa igreja. Olha como é que essa igreja vence. Aí está dizendo: a vitória de Cristo e do seu povo. É o título que a Sociedade Bíblica deu a partir do versículo 7. A vitória de Cristo e do seu povo. Mas que vitória é essa? Como esse povo vence? Vence por causa do sangue do Cordeiro, em primeiro lugar, que sem o sangue de Cristo na nossa vida nós não somos nada. E por causa da palavra do testemunho que deram. Agora está falando do nosso testemunho. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Tem gente que ama mais a aparência, né? Ama mais a sua vida pessoal, humanamente falando. Por isso que compra e não pode pagar, porque afinal de contas, se a vizinha comprou uma televisão e ela é ímpia, por que eu, como crente, não vou comprar uma televisão 2 vezes maior do que a dela? Queridos, tem isso também. Eu fui na casa lá da minha comadre, fui na casa do meu cunhado, da minha cunhada, que não é crente, que serve a demônio. Cheguei lá, achei uma TV de LCD de 40 polegadas. Pois agora eu vou lá na Casa Bahia, vou tirar uma de 46 polegadas de LED, só para eles verem que o crente, né, Deus abençoa. Aí depois vem o carnê e começa a pagar com atraso, com juros, com multa. Quando paga, né? Queridos, isso não é testemunho. Tem gente que está achando que comprar uma televisão mais bonita do que a do vizinho é testemunho de prosperidade. Testemunho de prosperidade, querido, é ninguém bater na tua porta de manhã te cobrando e o teu vizinho do outro lado vendo: olha lá o safado, olha lá o crente safado, compra mas não paga. Que prosperidade é essa? Isso não é prosperidade. Isso aí é mau testemunho, isso é escândalo.
Depois já chega lá e diz: vai ter uma cantata na minha igreja. Não pode nem convidar, tem que botar o papel na caixa do correio e fazer de conta que não foi nem ele que botou. A Rua da Estância está sendo asfaltada lá, está sendo pavimentada. Alguém veio e falou assim: mas o senhor não quer aproveitar para botar o concreto assim na subida da casa do caseiro? Que o concreto chegou até a porteira, dá uma subidinha com ele. Concreto da prefeitura eu não quero. Um palmo depois se botar um palmo depois da porteira, eu mando quebrar esse palmo. Eu só quero concreto daqui para dentro que seja comprado com o dinheiro da igreja, porque essa propriedade pertence à igreja. Para depois alguém chegar aqui, fotografar, filmar obra feita no terreno da igreja com dinheiro público. Sabe quem é a foto que vai aparecer no jornal? A minha. Sabe qual é o nome que vai ser enxovalhado? O meu junto com o de Jesus. Então não quero. Dali para cima, dali para dentro, só aquilo que pertence à igreja. Eu já tive oferta de político. O senhor não quer botar um trator lá dentro? Não, eu já um mês trabalhando lá de graça. Quero não. Queridos, não existe nada de graça, tudo tem um preço. Davi chegou e disse para Araúna: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Araúna queria dar para o rei tudo, os bois para fazer o sacrifício, a lenha, o local. O rei disse: vou te pagar tudo pelo devido preço, porque o meu Deus merece muito mais do que isso. É gostoso, queridos, quando a gente se reúne aqui e compra, junta 150 mil reais, vai ali, compra o terreno e registra em nome da igreja. Quando eu pisei dentro daquele lugar, queridos, eu estava dizendo para os demônios: essa terra foi comprada pelo dinheiro do povo de Deus, saiam daqui, vocês perderam. Se antes os macumbeiros compraram aquilo ali com dinheiro de trabalho de bruxaria, com prosperidade vinda de coisa feita nas cachoeiras e dentro de cemitérios, agora chegou a vez do povo de Deus comprar aquela terra com dinheiro comprado a preço do sangue de Cristo, que mudou as nossas vidas, que transformou o nosso coração. O nosso dinheiro é fruto de dízimo e de oferta, ele é limpo, não é dinheiro sujo. Por isso que eu pisei dentro daquele lugar e disse: show, demônio, sai daqui, perderam, vocês não têm mais dono. Agora imagina se aquele terreno tivesse sido comprado com o dinheiro de um político corrupto. Ou você está pensando que se eu me aproximasse de um político desse e dissesse assim: olha, eu te entrego o púlpito da igreja no dia de Santa Ceia, vai estar lotado, você pode vender o teu peixe, eu ainda vou orar por você e dizer que você é um homem de Deus, você me dá 150 mil para comprar o terreno? Ele disse: onde é que eu ponho o dinheiro? Agora imagina eu entrando dentro daquele terreno com o terreno comprado de um político corrupto. Eu ia chegar lá: demônios, saiam daqui. Ele disse: é ruim, hein? O dinheiro que comprou isso aqui é nosso. Não fique triste, meu irmão, meu amado. E eu vou te dar uma notícia: os escândalos vão piorar. Agora mesmo, em cima da minha mesa, deixaram um jornal lá, de vez em quando aparece lá. Membro de uma igreja gay foi expulso da denominação por ser gay, porque realmente devia estar aprontando lá, né? Se auto-intitulou pastor, abriu uma igreja para gays. Outro endereço. E está proliferando igrejas de homossexuais. Eu não vejo
essas pessoas com as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Eles não podem estar de vestiduras brancas quando saem de uma igreja, se rebelando contra a autoridade constituída daquela igreja, para abrir uma igreja debaixo de rebeldia. Aliás, povo de Deus, abre o olho, hein? Tem um monte de portinha aberta por aí que, se você for investigar, foi uma briga entre pastores e alguém chegou e abriu uma nova igreja. Eu já falei sobre isso aqui, sobre o espírito de abrir salão, né? Tinha o Absalão, filho de Davi, né, que se rebelou contra a autoridade do pai, e tem o espírito de abrir salão hoje, que o cara vai, briga e abre um salão. E o pior é que tem gente que vai para dentro daquele salão. Há poucos dias eu estava aqui comentando, dando uma notícia triste de um dos nossos pastores que tentou dividir a igreja de Vista Alegre. Rapidamente ele já alugou lá uma portinha e já está com uma igreja aberta lá, que por enquanto está que nem a do sorvete, sem nome, não tem nome. Daqui a pouquinho vai ter um nome lá. Daqui a pouquinho vai ter um outro pastor na mesma condição dele, que vai botar a mão sobre ele e vai dar legalidade àquela igreja. Abra o teu olho. Se você tem um parente seu, um irmão, um vizinho, um amigo, indo para um lugar desse, sai fora. Da onde surgiu essa igreja? Quem abriu isso aí? Qual é a história do surgimento dessa igreja? Se é por contenda, se é por rixa, se é por briga, se é por falta de submissão à autoridade, não entre nesses lugares. A mão de Deus não pode estar ali abençoando a vida de ninguém. Deus não reconhece quem não se submete à autoridade instituída por Deus. Nós precisamos viver o Evangelho de forma cada vez mais intensa e verdadeira. Você quer fazer parte da igreja que vence, essa que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Tem crente que, quando está ouvindo essas notícias, ele está assim: é isso que me desanima. O bispo convidou para ir na terça, mas com essas notícias eu acho que eu não vou nem terça-feira. Eu vou passar a ser um crente domingueiro, porque aí o dia que acontecer com a nossa igreja em Colubandeiro, eu vou dizer: eu sabia. Querido, esse caminho é caminho de morte, tá? Esse é o caminho que alguns escolhem, o caminho de ser religioso. Vou passar a frequentar a minha igreja só os domingos, não vou me envolver com nada, não vou fazer nada, eu vou só frequentar e dar o meu dízimo e mais nada, não faço mais nada, por causa dos escândalos. Você vai morrer. Você vai morrer na fé, porque os religiosos não irão resistir às intempéries do tempo difícil que a gente está vivendo. Ou você se torna um cristão verdadeiro, praticante da palavra, como diz a palavra do Senhor, alguém que serve, que abençoa. Querido, olha, eu não mudo nesse aspecto, não mudo. Alguém chega para mim e diz: bispo, mas o senhor já recebeu tanta cacetada na cabeça, o senhor vai continuar sendo essa pessoa assim, de ajudar, de abrir a mão, de amparar? Vou, porque eu me recuso a tornar-me um líder seco. Eu me recuso a tornar-me um líder movido a desconfianças. Me recuso. Eu preciso entender que essa igreja que vence, ela tem o coração do rei Davi, que mesmo traído, mesmo vendido, mesmo, tentaram tirar a vida, ele estendia a mão e ele perdoava. É por isso que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele podia ter se tornado um amargurado, um segundo Saul, mas ele não se tornou assim. Ele entendia que o seu reino
pertencia ao Senhor. E não era ele, com a malignidade dele, com a maldade dele, que iria conservar esse reino. Eu quero que você abra para nós terminarmos na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo também 1. Aliás, versículo 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, sejam mais abundantes, sejam mais diligentes, sejam mais capazes, mais detalhistas, sejam mais aplicados, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Você foi vocacionado por Deus, você foi eleito por Deus, mas você precisa confirmar essa vocação e essa eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, não é tempo da gente se encolher. Por causa dos escândalos eu vou ficar um crentinho, sabe, de domingo. Por causa dos escândalos eu vou dar meu dízimo, mas não vou dar mais minha oferta. Faço não, querido, faço não. Se você fizer isso, você entrou no jogo do diabo. Ou seja, o diabo vai dizer: consegui, amorfinei esse crente, botei ele num cantinho dele, botei ele lá isolado, botei ele lá sem comunhão. Esse negócio de comunhão, sabe, isso na igreja, a gente, sabe, ficar perto das pessoas, se conhecer e se dar a conhecer, trabalhar junto, se envolver, isso dá muito problema. É por isso que o bispo fala: olha, se envolva no ministério. Eu prefiro não me envolver, eu prefiro ficar de longe, ser aquele cristão, sabe, por e-mail. E tem gente que nem e-mail quer dar. Não faça isso, querido. É justamente o que o diabo quer que você faça. Deus está dizendo o contrário. Versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que Pedro está dizendo aqui? Se aplica mais, se envolve mais, ama mais, abençoa mais, tenha mais comunhão, esteja perto do seu irmão. Mas e os escândalos? Você não vai ser alvo de escândalo, você vai dar bom testemunho, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Faça isso, e você vai pertencer a essa igreja que João viu na visão do Apocalipse. Ele disse uma multidão que não se podia contar, todos vestidos de vestiduras brancas, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Aí João perguntou: quem são esses? De onde vieram? Esses são os que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e que estão diante dele, o adorando de dia e de noite. Faça isso, querido. Se seu parente não entender isso, se a sua vizinha não entender isso, se o seu companheiro de trabalho, se o seu chefe, seu amigo não quiser entender isso, você dê testemunho para ele. Se ele não quiser entender, não perca a sua vida com Deus, permaneça até o final.